Coloca para mim imagens do circuito de segurança. Coloca para mim imagem do circuito de segurança. É exclusivo. É só aqui na tela do SBT. Trindade, que imagem é essa? Imagem que derruba por terra a justificativa ou a tentativa de se justificar do policial militar em depoimento. Com esta imagem, a polícia sabe que é mentira o que ele disse. Que ele não teria planejado o crime. Vem cá. Essa primeira imagem mostra o dia do crime. O Arthur Garcia vai compartilhar com você agora informações sobre imagens que a polícia teve acesso e que mostram ele rondando a casa da vítima. Coloca essa imagem em tela cheia, coloca essa imagem em tela cheia. Porque o Arthur Garcia vai compartilhar com você agora, ao vivo, detalhes exclusivos e imagens exclusivas. Arthur Garcia, meu amigo, segue daí, bom dia. Fala, Trindade, bom dia a você, ótima semana a todos. Dia 21 de agosto, às 10 horas e 7 minutos da manhã. É exatamente o momento em que essas câmeras de segurança do próprio bairro, onde a Roseli foi assassinada naquele dia 11 de setembro, passa o Railton Mourão, esse policial militar, em cima dessa motocicleta. Essa moto é da Honda, modelo Tornado. Essa moto foi levantada suspeita em outra situação, Trindade. Primeiro, nessa data aí no dia 21, ele vai exatamente, segundo informações do que a polícia levantou, era exatamente o dia que ele iria executar a Rose. Nas imagens, observa aí, ele passa em frente à casa dela, ele observa que do lado esquerdo ali está exatamente o Sandero Prata, o carro da Rose, estacionado em frente à residência dela. Do outro lado da rua é a casa da irmã dela. E era exatamente nessa residência que ela estava. Ele volta com a motocicleta, ele para com ela em frente à residência. Segundo informações ali de pessoas, foi falado de que ele só não matou ela naquele dia porque ela estava com um dos filhos no braço. Nesse momento, observa que o Railton sai com essa motocicleta e vai embora, calmamente. Ele chega até olhar o celular quando está ali saindo desse local. Após isso, Trindade, o que eu trago agora de informações? É um outro fato, este acontecido no dia 11 de agosto. Exatamente aqueles disparos de arma de fogo na empresa de um empresário que vende ali autopeça, peças usadas, e foi ali motivo de atentado justamente porque ele havia denunciado um descarte ilegal de entulho, exatamente no terreno desse empresário. E ali no mesmo dia, horas depois, 2 homens em uma moto desferem mais de 40 disparos de arma de fogo contra a empresa desse homem. E o que chamou a atenção? Olha o modelo da motocicleta. Nas imagens, por estar à noite, é até difícil identificar, mas o que chama a atenção, exatamente o paralama alto dessa motocicleta, semelhante a essa que o Railton usou exatamente no dia 21 de agosto, que foi ali em frente à residência da Rose. Outro detalhe que nós conseguimos levantar de informação, Trindade, põe na tela aí. Há pouco mais de 20 dias, exatamente no dia 4 de setembro, na rede social do Railton e da Aline, foi anunciado exatamente esta motocicleta. A motocicleta vista aí nessa primeira imagem aí na residência ali da Rose, eles estavam comercializando ela, ou seja, vendendo, tentando vender. Dia 4 de setembro, ou seja, poucos dias depois do atentado a tiros e também do momento em que ele foi à residência da Rose ali para tentar fazer algo. Só que quando ele vai fazer exatamente no dia 11 de setembro, ele já está utilizando outra motocicleta, que é exatamente uma moto prata. Essa motocicleta, a polícia está trabalhando dessas informações para saber se é a mesma utilizada lá no local do empresário da autopeça. Só que agora, Trindade, chegou essa informação que a polícia identificou essa moto em Rosário Oeste. Acabaram de apreender essa motocicleta e um outro detalhe. Eles conseguiram também imagens de câmeras de OCR, de segurança pública, o momento em que eles saíram da cidade. O dia era 15 de setembro. Então, 4 dias após o crime, as imagens mostram ele dentro de um veículo. Ali parece ser um Chevrolet Montana branco. Dentro desse veículo está o Railton dirigindo, os filhos dele também, junto com a Aline. Então, o que nós temos de informação agora, Trindade,
é que a própria equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa acaba de localizar esta motocicleta utilizada naquele dia 21 de agosto, quando ele foi até a residência apenas com a motocicleta, sozinho, tá? Nessas imagens que nós temos aí com essa moto Tornado, ele não está acompanhado de ninguém, estava sozinho, com o chinelo, e ali, segundo informações, seria exatamente a data que ele iria executar a Rose. O que não foi possível, ele só foi conseguir fazer isso no dia 11 de setembro, poucos dias depois desse dia. Característico era a forma como ele estava monitorando e principalmente sabendo os passos da Rose. O que cai por terra, Trindade, é que ele fez naquele mesmo dia, como ele disse em depoimento para o delegado, que ele ouvia vozes e por esse motivo ele acabou matando a Rose. Essas imagens caem por terra exatamente esta versão que ele apresentou, Trindade. Eu lembro, Arthur, ainda que quando ele disse que ouvia vozes, o delegado Dr. Bruno Abreu, ele questiona, mas você monitorou a vítima, você já tinha ido até a casa da vítima em outra oportunidade? E ele disse que não. Essa imagem mostra que ele é mentiroso e que ele tentou mentir para a Polícia Civil. Porque essa imagem que a polícia teve acesso mostra o policial militar rondando a casa da vítima semanas antes da execução, covarde. Ou seja, voz nenhuma, foi um crime premeditado, tá tentando se passar por louco agora. Mas não rasga dinheiro não. Essa imagem mostra o Railton rondando a casa da vítima e testemunhas teriam contado à polícia que ele só não matou a personal nesta data porque ela estava com o filho. Atenção, você que está acompanhando agora o SBT Comunidade, a informação exclusiva. A moto foi apreendida em Rosário Oeste. Nós já temos a imagem da apreensão da moto? Se for possível, já busque essa imagem do local onde a moto foi recuperada, foi apreendida. A moto que teria sido utilizada no crime pode vir para cá se preciso for. A moto utilizada já teria sido apreendida pela polícia hoje. Polícia Civil que deflagra operação. Teria localizado a moto e o carro. 11 horas e 8 minutos. Essa imagem que você acompanha, de um lado do televisor, é o Railton rondando a casa da vítima semanas antes da execução. E do outro lado, a foto que foi tirada agora há pouco pela polícia com a moto apreendida em Rosário Oeste. Moto utilizada no crime apreendida em Rosário Oeste. E o veículo que ele teria utilizado para fugir com a família depois do crime também. Ele, a esposa e os 2 filhos do casal. Eu vou liberar o Arthur Garcia, porque o Arthur vai agora conversar com o Dr. Bruno Abreu ao vivo. Libera o Arthur para ele ir para a delegacia, porque daqui a pouco o Dr. Bruno Abreu, responsável por esta investigação, conversa ao vivo com a equipe do SBT. A gente abre a edição de hoje. Vem para cá, vamos recapitular, você que está acompanhando agora, você que está chegando agora. A gente abriu a edição de hoje do SBT Comunidade com informações exclusivas. A polícia acaba de apreender a moto que o Railton teria utilizado para executar a personal trainer em Várzea Grande. Coloca para mim em tela cheia só a imagem da moto apreendida. Essa é a imagem. Essa moto foi apreendida agora de manhã em Rosário Oeste. Segundo a investigação, ela teria sido utilizada pelo policial militar para executar a personal trainer. Vem cá. Além dessa moto, a polícia localizou também o carro que ele tinha utilizado para fugir com a família. Essa imagem é extremamente importante para a polícia, pode encher a tela, porque foi feita durante a fuga. O Railton está neste carro, cabine simples, com a esposa e os 2 filhos, fugindo horas depois de matar a personal. Esse veículo também foi localizado pela polícia. E agora a polícia teve acesso, vem cá, a uma nova imagem
Porque o Railton disse em depoimento que não planejou o crime. Que ele acordou por volta das 3 horas da manhã, naquele fatídico 11 de setembro, e que uma voz teria dito a ele para que ele matasse a personal e que, angustiado, ele não conseguiu desobedecer essa voz, saiu de casa escondido, foi lá e matou a personal. Quando ele fala isso em depoimento, o doutor Bruno Abreu pergunta, mas você não tinha monitorado a vítima? Não, eu fui lá aleatório, doutor, porque essa voz na minha cabeça... Agora a polícia consegue uma outra imagem que mostra que ele mentiu em depoimento. E que ele sim monitorava a vítima, em busca de uma oportunidade para matá-la. Coloca em tela cheia agora a imagem do circuito de segurança que mostra ele rondando a casa da vítima na mesma moto que utilizou para praticar o crime. Na mesma moto que foi apreendida hoje em Rosário Oeste. Segundo testemunhas, esse dia ele não matou a Roseli porque ela saiu de casa com um filho pequeno. Essa imagem ainda no mês de agosto mostra que ele já vinha monitorando a vítima. Ele está a poucos metros da casa dela e acompanha ela saindo de carro, mas percebeu que ela estava com uma criança e desiste, vai embora mexendo no celular. E aí o que pode complicar o Railton é que uma moto com as mesmas características foi utilizada para ameaçar um empresário em Várzea Grande. Coloca a imagem do circuito do ataque ao estabelecimento comercial, ataque a tiros. Um comerciante, olha lá a moto, com as mesmas características. Deixando o local momentos depois de disparos serem feitos contra a empresa deste homem que reclamou que a empresa do Railton estava descartando o lixo de forma irregular. Olha a moto saindo com as mesmas características. Vai ficar difícil para ele. Vai ficar difícil para ele se explicar. O Arthur já está em deslocamento para a DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Daqui a pouco ele compartilha a entrevista ao vivo com o Dr. Bruno Abreu, porque a Polícia Civil deflagra nesta segunda-feira uma nova operação policial. Uma nova operação policial que localiza os veículos utilizados pelo policial para cometer o crime e para fugir de Cuiabá. E a equipe do SBT trabalhando muito para que você tenha acesso em primeiríssima mão. Aliás, nesse caso, você só tem acompanhado aqui. Informações exclusivas, imagens exclusivas, entrevistas exclusivas. É o jornalismo do SBT voando para que você tenha acesso a tudo que é importante deste caso bárbaro, covarde e cruel. O Arthur está chamando com o Dr. Bruno Abreu já, né? Essa é a imagem, vou quebrar o protocolo aqui, porque o Arthur já está na DHPP, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. Esta imagem mostra o policial Railton monitorando a casa da vítima semanas antes do crime. Arthur Garcia teve operação deflagrada hoje, ao vivo na DHPP. Segue daí, meu amigo. Isso, Trindade. Eu me encontro aqui dentro da Delegacia de Homicídio junto com o delegado Bruno Abreu para falar da apreensão dessa motocicleta, qual seria, né? Nós até mostramos ali a participação do próprio Railton nessa moto ali em frente à residência da Rose. E como é que foi, doutor, para vocês conseguirem chegar lá? Tem algumas evidências dessa ligação dessa moto com o local que foi ali encontrado? Bom dia. Bom dia. Então, as investigações prosseguiram, né? A gente conseguiu perceber que o Railton já vinha monitorando a vítima antes do crime. Então, assim, essa alegação que essas coisas aconteceram do nada, isso cai por terra. Ele monitorou a vítima já no mês de agosto, com a moto vermelha, né? Então, eu creio que ele apenas trocou de moto para praticar o crime, né? E durante as investigações, a gente conseguiu perceber que o Railton, ele na hora da fuga, um dia depois da fuga, ele se encontrava num veículo com a esposa. Fomos averiguar o veículo, de um morador de Rosário. E fazendo diligência em Rosário, nós detectamos que a moto vermelha também estaria lá. Então esse fato nos chamou a atenção, até porque quando da busca e apreensão, o Railton ele fala para o comandante que ele estaria em Rosário. Então foi um ato ali até de
de medo, né, de surpresa, ele acaba falando dessa cidade de Rosário, acho que escapou ali na verdade, né, essa cidade, e a gente queria entender quem poderia ser de Rosário Oeste, né? Então, as investigações mostram aí que o carro que teria dado fuga e a moto que ele monitorou a vítima, né, ele levou essa moto para Rosário Oeste e a gente está tentando entender a participação dessa pessoa que estaria guardando esse veículo e essa moto lá. Doutor, chama a atenção que essas imagens aí que foram divulgadas do Railton lá no dia 21, ele em frente à residência ali da irmã da Rose. Ele chega a parar a moto na calçada e olha ali para dentro da casa, né? Depois ele volta, passa com o celular na mão, ele estava ali, parece sim, premeditado ou também se organizando para algo. E com certeza, ele estava um mês antes já monitorando ali os passos dela, porque ela é personal, então ela sai às vezes 5, às vezes 6. Ele não sabia exatamente o dia que ela saía no dia. Por isso que ele sai 4 horas da manhã. Porque tem dias que ela sai 5, tem dias que ela sai 6. 5 horas ela começa a dar aula. Então ela sai de casa 4 e pouco para dar aula em alguns dias na semana. Como ele não sabia exatamente, né, o dia, a hora que ela ia sair aquele dia, ele acordou às 3 e pouca da manhã, buscou lá o seu comparsa, né, e rodearam ali a casa da vítima. O que mostra que realmente que ele se preparou já um mês antes para a morte dela. E deixa claro, doutor, também que a moto utilizada no crime não foi localizada ainda, que é uma moto prata. Essa moto que foi usada apenas ali 20 dias antes do crime estava com o Railton. Mas a moto de fato que estava com o Railton e o piloto não foi localizada. O piloto não foi localizado, mas já identificado, tá? Em breve será preso. Isso aí é uma garantia, tá? que ele está identificado. E a DHPP, para encerrar o inquérito, falta prendê-lo. Já a moto ainda não tem nenhuma informação? Não, a moto ainda não. Tá. Trindade, eu estou aqui com o Dr. Bruno Abreu. Se você quiser fazer alguma pergunta, eu repasso ele aí, que ele possa interagir com você e com a audiência. Pode ficar à vontade. Arthur, eu gostaria de saber quem levou a moto para Rosário Oeste, ela foi localizada lá, e sobre o carro também que teria sido utilizado pelo Railton para fugir com a família. Como que a polícia chegou a esse veículo também? Doutor, Trindade pergunta no estúdio sobre a questão da motocicleta, essa moto Tornado. Como que ela foi parar em Rosário, quem levou e o veículo também utilizado na fuga dos dois? Porque não é o veículo dele, né? De quem seria esse veículo? Então, essa é uma dúvida que nós tiramos hoje de manhã. Chamamos o pai e a mãe do Railton para serem ouvidos, para justamente entender onde está essa moto. E ele foi informado por eles que a moto teria sido levada por uma pessoa que o Railton pediu para buscar, né? Quando mostrado realmente a prova de que eles teriam levado a moto para lá, eles acabam aí confessando realmente que foram eles que levaram a moto para Rosário a pedido do Railton. Então é isso, Trindade. Então os próprios pais, né, acabaram ali contribuindo de alguma forma, porque eles sabiam, né, doutor, do crime. Eles tinham ciência disso, né? E a data que eles levaram essa moto foi quantos dias depois do crime? Eles levaram a moto dia 23, meia-noite e 46 da manhã. Ou seja, eles já tinham exatamente todo o entendimento, Trindade, de que o Railton tinha sim assassinado a Rose naquele dia 11 de setembro. Volto com você aí no estúdio. Arthur, nós estamos acompanhando a evolução desse caso complexo e mais um brilhante trabalho da DHPP. E diante destes fatos novos, o doutor Bruno acredita que o Railton tenha mentido também quanto ao destino da arma de fogo utilizada no crime. Ele teria dito que descartou ela a caminho do Pará. A polícia acredita nessa possibilidade ou acha que ele tenha também escondido essa arma por aqui? Sobre as informações do Railton, doutor, da questão da arma de fogo, ele acabou dizendo para o senhor que acabou jogando em um rio na região ali do Pará. Com essas informações, né, com as mentiras, é capaz que o senhor acredita nessa versão dele ou existe a possibilidade também da localização dessa arma? Eu acho que essa arma realmente ele não descartou essa arma, né? Essa arma provavelmente está em algum lugar, dificilmente aí uma arma que é utilizada como instrumento de crime, para praticar outros crimes, as pessoas jogam fora, né? Você vê o caso do Renato Neri, onde a arma foi encontrada. Então, acreditamos que essa arma está aqui na região, né? A Polícia Civil está trabalhando para encontrar a arma, a moto, e prender esse rapaz que pilotou a moto.
O senhor já teve também o conhecimento do resultado da balística? Já foi fornecido para o senhor ou ainda não? Não, estamos aguardando ainda para entender aí se essa munição aí, essa arma utilizada para matar a Roseli foi utilizada para outros homicídios que estão sendo investigados e para saber se é a mesma arma também que efetuou os disparos lá na oficina. O senhor me disse também naquela questão do empresário lá em Várzea Grande, que teve a empresa ali alvejada por disparo de arma de fogo, está a cargo da segunda delegacia de Várzea Grande, né, se não me falha a memória. Nesse caso, confirmando a moto que foi apreendida hoje, o senhor consegue também ter esse diálogo com a delegacia lá para dizer que a moto semelhante usada na ação é exatamente essa que foi apreendida? O crime de disparo de arma de fogo, pelo que eu entendi ali, fiz o boletim de ocorrência por apenas disparo de arma de fogo, que fica a competência daquela delegacia, né? Então, o que a gente faz? Quando vier o laudo e comprovando realmente que era o Railton ele, ou pelo menos a arma praticada, ou a munição foi a mesma, a gente encaminha para lá, né, para provar a autoria deles ali no momento do disparo de arma de fogo. Então, assim, o nosso inquérito ele vai servir de base para finalizar o inquérito lá da 2ª DP. No caso do homicídio lá do corretor de imóveis, que foi em 2020, ali só existe a possibilidade da comprovação do Railton com o exame da balística, né, doutor? Para saber se exatamente é a mesma arma, né? Porque não tem outras evidências que possam colocar ele naquele cenário. Olha, essa pergunta eu não vou poder te responder de uma forma mais concreta, porque ela está sendo analisada por outro cartório, por outro delegado. Tá? Eu olhei as imagens desse homicídio. Fica claro assim que um das pessoas ali me parece realmente um cara mais treinado, até pela forma de andar, de encaminhar, para justamente os pés não se entrelaçarem no outro. Então, assim, a forma de caminhar, a forma de progredir dentro da residência para efetuar os disparos, e foi o que efetuou os disparos, me parece ser uma pessoa muito bem treinada, mas essas informações mais detalhadas eu prefiro deixar que o Dr. Pique forneça. Perfeito. Trindade, então é isso, atualizando esse caso da Rose, né, com certeza um belo trabalho que o doutor está realizando junto com toda a equipe de investigadores aqui da Delegacia de Homicídios. E lógico, quem tiver informação, é importante contribuir com a polícia pelo telefone 197, o sigilo da sua identidade é sempre garantido, é preservado. Volto com você aí, Trindade. Arthur, muito obrigado pelas informações. Mais uma entrevista exclusiva do SBT, 11 horas e 53 minutos. É a cobertura completa, deste caso bárbaro que mexeu com toda a sociedade mato-grossense. Doutor, eu interrompi aqui o jornal para que você tivesse acesso a essa entrevista com o doutor Bruno, esclarecendo o que aconteceu na manhã desta segunda-feira, a moto recuperada ou apreendida em Rosário Oeste. Os pais do Railton teriam levado a moto, é brincadeira. Essa história fica cada vez pior. Porque a suspeita é que os pais tinham ciência do que ele fez. Não dá para acreditar, meu amigo, não dá para acreditar nessa história. É uma loucura, é um absurdo. O cara desse tem que apodrecer na cadeia. E estas pessoas que deram apoio, se tinham ciência, precisam pagar também por esse crime. Quem deu apoio para a fuga, quem ajudou a esconder provas, precisa também ser responsabilizado. E tenho certeza que a DHPP vai responsabilizar. É lamentável. É lamentável.